que eu trouxe também o resuminho teórico, que é um pouquinho mais complexo, e depois a gente entra em análise combinatória. Por último, também trouxe um resuminho, aí depois eu disponibilizo para vocês, sem problemas, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no chat ou ligar o áudio que vocês preferirem, se estiver indo muito rápido ou muito devagar também, vocês falam, tá? Então, vamos começar com a primeira questão de porcentagem. Então, na primeira questão, uma outra coisa, né, que eu acabei não falando, todas as questões que estão aqui são do Enem, né, como na nossa revisão é do Enem, então eu trouxe só a questão do Enem para vocês. E, e é isso. Então, essa primeira questão é uma questão, ela foi classificada mais como fácil, ela não tem muito, fácil para média, na verdade, mas ela não tem muita coisa assim muito complexa, é bem a cara do Enem, cai bastante questão assim, então por isso que eu quis trazer e também para a gente conseguir relembrar mais ou menos como que faz a porcentagem. Então, primeiro eu falo o seguinte, uma melancia, ela tinha 1 quilograma, e aí 1% da melancia era sólido e os outros 99% eram água. E aí fala que eles colocaram a melancia no sol, a melancia se desidratou e aí passou a ter só 98% de água. E ele quer saber qual que é a nova massa da melancia em gramas, né? Então, primeiro que eu quis trazer aqui para gente, acho que uma coisa que talvez vocês já tenham visto, mas é sempre bom relembrar, que, bom, ele deu aqui o peso da melancia em quilograma e as respostas estão tudo em grama, então a gente vai ter que fazer alguma conversão, né? A gente vai ter que converter de quilograma para grama para a gente conseguir chegar na resposta que o exercício espera. E aí, então, aqui 1 quilograma a gente sabe que é 1.000 gramas, né? E porque isso, o quilo, essa palavra, esse prefixo quilo, ele significa 1.000. Então, sempre que a gente tem esse quilo, vai significar 1.000. Então, quilogramas, 1.000 gramas. Quilômetros é quilo, no caso metros, né? Então, 1.000 metros e assim por diante. Então, só para relembrar que é muito importante também de saber mudança de, esqueci o nome, de medida, no Enem também cobra bastante. E aí, beleza. Então, ele fala que 1% era sólido. Então, vamos descobrir qual que era a massa, qual que era a massa da melancia, né? Então, 1% era sólido, então é 1% de 1.000 gramas. E como que a gente vai fazer esse 1%? A porcentagem, esse símbolozinho de porcentagem, ele significa que está sobre 100, né? Por cento. Então, é 1 sobre 100 de 1.000. Quando a gente fala de 1.000 gramas, a gente está falando que a gente vai ter que estar multiplicando. Então, é 1 sobre 100 vezes 1.000. Fazendo aqui essa conta, a gente chega que isso é igual a 10 gramas. Uma outra maneira também de escrever a nossa porcentagem é justamente a gente escrever com vírgula, né? Então, toda vez que a gente vai ter porcentagem, a gente consegue escrever ou em fração, então a gente divide por 100, ou então a gente coloca com vírgula. No caso, o 1%, né, se fazendo a conta, vai ser o... Deixa eu colocar aqui, senão vai ficar estranho. Vai ser o 0,01. Aí, vezes 1.000 gramas. Então vai dar 10 gramas e aí ele fala que depois da evaporação 98% muda. Então 98% fica água e 2% sólido. O que é importante a gente entender disso aqui? O que está mudando quando a gente está evaporando é só a água. O sólido não muda, né? Porque o sólido não evapora. Então a única mudança que a gente vai ter em questão de massa vai ser a água. Vai mudar a porcentagem do sólido, porque vai ter uma massa, a massa relativa comparado ao todo, né? A porcentagem, então, vai acabar aumentando. Então, por isso que o sólido vai de 1 para 2%, só que a massa, ela se mantém. A massa do sólido, ela não muda, já que não evapora. A coisa que evapora é a água. Então, é por isso que tem a mudança da massa do total da melancia, porque tem mudança da massa da água. E como diminui a água, acaba aumentando em porcentagem do nosso sólido. Então, a gente vai manter a nossa massa inicial de 10 gramas de sólido, só que agora antes era equivalente a 1%, agora é equivalente a 2%, né?
porque ele falou que 98% é água, então o total é 100%, então sobra aqui 2% vai ser o nosso sólido. E aí, só fazer uma regra de 3. A gente sabe que 10 gramas equivalem a 2%, e ele quer descobrir qual que é a massa total da melancia. Então, o nosso X, que é a massa total, que é o que a gente quer descobrir, que vai ser o 100%, que vai ser a massa total da melancia. Fazendo essa continha aqui, né, multiplica o 10 por o 100%, o X por 2%, a gente vai chegar em 500 gramas. Aqui eu fiz todas as contas da porcentagem, eu fiz com fração, mas como eu falei, a gente pode escrever em forma decimal, né, com vírgula, sem ser por fração, e aí é uma outra maneira também de resolver. Bom, tem alguma dúvida em relação a essa primeira questão? Ficou claro? Ou quer que retome alguma coisa? Beleza, Ju. Se alguém tiver alguma dúvida depois também, quiser que eu volte para essa questão, posso voltar. Bom, aqui começa a ficar um pouquinho mais complexa essa questão, mas a segunda questão está falando o seguinte: uma pessoa aplicou certa quantia em ações, né? Então fez um investimento. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. Então, ela investiu um tanto e perdeu 30%. No segundo mês, recuperou 20% do que tinha perdido. E aí ele fala, depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante que tinha sobrado, né, no investimento, que era de R$ 3.800. E aí ele fala, ele quer saber a quantia inicial que a pessoa aplicou. Então, vamos tentar entender. O montante inicial, o valor inicial, que é o que ele está pedindo, a gente pode chamar de X, que é o que a gente não tem. E aí ele fala que no primeiro mês perdeu 30% do total investido. Então, no primeiro mês ele tinha X, ele perdeu, então menos 30% de X. Aí aqui eu acabei escrevendo na forma decimal. A gente também poderia escrever em forma de fração, né? 3/100. Eu acabei escrevendo na forma decimal, que eu acho que acaba facilitando na hora de escrever a conta, mas aí vai dar a preferência de vocês. Então, a gente tinha um X, que era o nosso investimento total, e a gente perdeu 30%, então 0,3x, 1 menos 0,3 sobra 0,7x. E aí ele fala que também é importante a gente prestar atenção, o Enem tem muitas dessas pegadinhas. É pegadinhas, mas que se você acabar lendo muito rápido, não está prestando atenção, você pode fazer uma conta errada. Que isso é o que eles fazem bastante em muitas das questões de matemática. Você vê que as questões, óbvio que tem questões muito difíceis no Enem, que são muito teóricas, que você tem que saber muito, ou tem que saber uma forma muito específica, fazer uma conta assim absurda, mas eles têm muitas questões razoavelmente assim fáceis que não demandam muita assim saber fórmula, ter um pensamento assim muito diferente. Só que o que eles fazem? São muitas questões do Enem, 90 questões, e ainda agora eles separaram que antigamente, como que eles faziam? Era humanas e matemática, se não, humanas e ciência da natureza, e matemática e português. E aí eles mudaram, agora, isso faz tempo já, né? Mas eles mudaram e agora é matemática e ciência da natureza, então você fica o dia inteiro fazendo conta e outro dia inteiro que é ciência da natureza, ciências humanas e português, o dia inteiro lendo. Então, 90 questões quando é da humanas e português é super cansativo, vocês fizeram, né? Então, ficar lendo textos enormes. E de matemática e de natureza também fica fazendo várias continhas e tal. É uma prova de resistência. O Enem é muito uma prova de resistência, porque são muitas questões, é muito cansativo. Então, muitas vezes as pessoas acabam errando justamente por estarem cansadas, por já estar fazendo as questões há muito tempo, já estar sem cabeça, que já tá super nervoso por ser vestibular, que é normal, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso no Enem, que às vezes as questões não são difíceis, mas é você ler um pouquinho assim, sem prestar atenção, você pode acabar resolvendo ela de uma maneira errada. Então, dica é que vocês tentem resolver as questões assim que vocês sabem. Então, vamos fazendo a prova. Se tem alguma questão, isso falando de exatas, né? Talvez humanas os professores tenham alguma outra sugestão. Mas falando de exatas, uma dica que eu dou é vocês não ficarem parados numa questão que vocês não sabem, porque pode acabar desgastando ainda mais
vocês. Então, vocês estão fazendo a questão. Vocês olharam e falaram, ah, eu não sei resolver essa, ou então eu vou ter que pensar muito para talvez saber resolver, vou tentar fazer uma conta aqui e não sei se eu vou chegar no número certo, vou ter que me esforçar muito, pula. Por quê? Se você ficar se desgastando muito nessa questão, que você não tem certeza se você sabe, o que é muito difícil, pode ser ainda que você erre essa questão, e aí quando você chegar na última questão, que às vezes pode ser uma questão super fácil, você também vai errar porque você não leu direito, porque você está cansado. E ainda no Enem tem a questão do TRI, né? Que se você acerta uma difícil e erra uma fácil, você meio que perde ponto, entre aspas. Então é melhor vocês focarem nas questões mais fáceis, nas questões que vocês sabem primeiro, bater o olho. Às vezes tem uma coisa assim, eu até sei fazer essa, mas vai me dar muito trabalho, não faz. Deixa para fazer no final, foca nas questões mais fáceis para vocês acertarem as fáceis. E tenta fazer essas questões primeiro, para vocês conseguirem realmente prestar atenção, porque muitas vezes elas são fáceis, mas tem, tipo, essa aqui que ele fala, recuperou 20% do que havia perdido. Às vezes você lê um pouco errado, você pensa que o cara recuperou 20% de tudo. E aí vai ser uma conta diferente do que você falar que recuperou 20% do que ele tinha perdido. Com certeza, se você fizer a conta de ter recuperado 20% de tudo, vai ter uma dessas questões. Entre A e a E vai ter com certeza uma resposta que vai ser você fazendo essa conta, sabe? E você vai cair na pegadinha e você vai acabar errando por uma bobagem. Então, foquem nas questões fáceis, foquem nas questões que vocês sabem, e depois vocês terminarem essas, vocês vão para as questões mais difíceis. Mas então, acabei divagando, voltando para a questão, e ele fala o seguinte: então, no primeiro mês ele perdeu 30%, então ele ficou com 0,7x. No segundo mês, ele recupera 20% do que ele tinha perdido. Então, no segundo mês, ele começa com 0,7x, e aí ele ganha 20% do que ele tinha perdido. O que ele tinha perdido antes? Ele tinha perdido 30%. Então, ele vai ganhar 20% de 30%. Quando a gente está falando de probabilidade, a gente está falando o D, quando a gente pensa. Quando a gente pensa, né, que tem esse D, né, 20% de tanto, 10% de tanto, a gente vai estar usando uma multiplicação. Então, você vai fazer 20% vezes 30%. Mantive só em forma decimal, já que o outro aqui, 0,7, estava em forma decimal, então é 0,2 vezes 0,3. Resolve aqui essa equação, então você vai ter que 0,7x mais, resolvendo isso aqui, é 0,06x, então isso aqui fica que ele terminou com 0,76x. E aí ele fala que ele termina com 3.800. Então, o final que ele tinha, que é 0,76 do valor inicial, 0,76 vezes o valor inicial, é 3.800. Então, é só substituir nessa fórmula, fórmula não, né, na equação que a gente tem, 0,76x igual a 3.800, passa 0,76 dividindo, chega em 5.000, que é a nossa alternativa C. Fez sentido essa questão? Eu não sei se eu divaguei muito e acabei deixando vocês confusos, mas deu para entender ela? Beleza, Ju, obrigada. Gente, eu sei que é muito ruim interagir na aula. Eu também estudo, né? Eu faço economia, eu odeio interagir com o professor, mas eu preciso, assim, que vocês me respondam, tá? Porque senão eu não sei se eu posso continuar ou se eu continuo. Só mandem assim no chat, tipo, sim, não, que me ajuda bastante. Eu sei, eu entendo que é chato, mas vai me ajudar muito se vocês conseguirem. Acho que a aula acaba rendendo mais. Bom, vamos para a terceira questão. A terceira questão também é um pouquinho mais complexa, mas fazendo com calma, que é o que eu falei do Enem, tem muita pegadinha, assim, de você acabar lendo meio rápido, você pode errar. Então, no Enem, vão lendo, tudo vestibular, né? Mas em especial no Enem, leiam com calma, vai grifando as informações, se vocês acabarem não se perdendo e fazendo uma conta errada, assim, por falta de atenção. Então ele fala: uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolé, pagando R$ 16. A caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. Então, comprou, no segundo dia, ele comprou 4 caixas de picolés e pagou R$ 16 cada caixa. E cada caixa tinha 20 picolés.
Tá bom. Aí ele fala o seguinte: no dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, então tinha comprado também as 4 caixas de picolés, pagando a mesma quantia, R$ 16 a caixa, e obtendo um lucro de R$ 40. Esse lucro foi exclusivamente obtido pela diferença entre o valor de venda e o valor dos picolés. Então, ela vendeu e com esse valor de venda ela conseguiu ganhar R$ 40 de lucro. E aí tá falando também com a venda de todos os picolés que possui. Então ela vendeu todos, não sobrou nenhum. Então ela vendeu todos os 4 vezes 20, né, os 80 picolés, e ganhou R$ 40. Daí fala o seguinte: pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro de 20% maior do que obtido com a venda no primeiro dia do evento. Então, tá falando que no segundo dia vai ter 20% a mais de lucro do que ela teve no primeiro dia. Então, 20% a mais, né? Do 40%. De 40% não, de R$ 40. Para atingir esse objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, então vai supor que vão ser todos os picolés vendidos, aí ele quer saber o valor da venda de cada picolé no segundo dia. Bom, então vamos fazer em partes. E aí, assim, na prova, vão riscando, sublinhando as informações importantes. Então, primeiro, vamos entender o lucro e vamos ver qual que é esse aumento, né, da percentual do lucro. Então, ele fala aqui, teve um lucro de R$ 40 em cada caixa, em 4 caixas. Aí, fazendo uma continha, né, básica, você tem R$ 40 em 4 caixas, tem 40 dividido por 4, R$ 10 em cada caixa. Então, ele quer saber o lucro percentual. A gente quer, então, descobrir o lucro percentual das caixas. Como assim? A gente comprou a caixa por R$ 16, que é o que está falando no anunciado, né? Aqui pagando R$ 16 por caixa. E a gente sabe que ele teve um lucro de R$ 10 por cada caixa. Então, agora a gente vai descobrir qual que é o lucro percentual. Então, qual que é, em questão de porcentagem, qual é o lucro que ele teve em porcentagem por cada caixa. Então, a gente sabe que R$ 16 é o 100%, que é o valor inicial, o valor que foi pago pela caixa, e R$ 10 teve de lucro a mais. Então, quantos por cento a mais teve de lucro, né? Então, fazendo essa regra de 3, R$ 16 é 100%, R$ 10 é o X, que é o lucro que a gente quer descobrir. Fazendo essa regra de 3, 16 vezes x e 10 vezes 100%, a gente chega em 62,5%. Então, teve um lucro de 62,5% do valor. E aí ele fala, ele pede que a gente ache o valor, né, com base que vai ter um lucro de 20% maior no segundo dia. Então, vai ter 20% a mais de 62,5%. Para que isso aconteça, a gente vai descobrir primeiro quanto que é o 20% de 62,5% e adicionar a porcentagem que a gente já tem, né? Então, 20% de 62,5%, fazendo aqui a conta, 20% é igual a 0,2 vezes o 62,5 é 0,625. Fazendo essa conta, a gente chega em 0,125, então que isso vai ser a mais. Então, a gente já tinha o 0,60, 60 não, né? 625, mais o que vai ter aqui do 20%. Então, esse é o lucro inicial que ela teve no primeiro dia, de 62,5%, e 20% a mais que ela quer ter no segundo dia, que no caso aqui é 12,5%. Somando isso aqui, chega em 0,75, que é 75%. Como eu falei, eu uso decimal porque eu acabo preferindo para fazer conta, mas vocês podem fazer por fração, então 62,5 dividido por 100, e assim por diante, caso vocês prefiram. E, enfim, se ficar alguma coisa meio confusa com esse decimal, não sei se vocês também usam assim, vocês podem falar que eu resolvo por fração, se tiver ficado confuso. Mas é basicamente isso, então. Na primeira vez ela teve 62,5%, a gente descobriu quanto que é 20% disso, né, que é 20% a mais do lucro já obtido, e a gente soma. Tem um lucro inicial que ela teve, mais o 20% que ela quer ter, agora então ela precisa ter um lucro de 75% no valor, né, de cada picolé. Então, né, o preço de venda de cada picolé tem que ser 75% maior do valor inicial. Então, tem que aumentar em 75% o valor inicial.
O valor inicial, como que a gente vai descobrir? A gente sabe que uma caixa foi R$ 16 e cada caixa tinha 20 picolés. Então, 16 dividido por 20 é 0,8 reais cada picolé. E aí a gente quer descobrir quanto que ele vai ficar. Então, é esse valor mais 75%. 75% de 0,8 é 0,75 vezes 0,8 igual a 0,6 reais. E aí, somando esses dois, vai dar 1,4 reais. Esse é o valor final. Então, que é o valor inicial, que é o 0,8, mais 75%, que é o 0,6. Então, dá 1,4. E aqui tem uma outra opção também de fazer essas contas, que é a gente ter esse. Não é necessário, vocês podem fazer da maneira que eu fiz, né? E somando, mas uma outra maneira é você acabar juntando tudo. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu quero 20% a mais de uma coisa, você vai ter o 100%, que é o inicial, mais o 20%, certo? Que você quer, o 100% é o total, né? Você vai estar somando mais 20%. Isso em decimal é igual você colocar 1,2. Então, por exemplo, aqui, uma outra possibilidade, como a gente está falando que tem que ser 75% maior que o valor inicial, uma outra possibilidade era você falar 75% é 0,75, então vai ficar 1,75 vezes o 0,8, que é o valor inicial. Vai dar a mesma coisa. É só uma outra possibilidade de resolver essa questão, mas não precisa, vocês resolvem da maneira que vocês acharem melhor. E aí o 20%, ou então como você fala menos, né? Então aqui 20% a menos, é fazer o 100 menos 20, que vai dar o 0,8. E aí multiplica para não ter que acabar. Você tira um passo da sua conta, mas não precisa, é só caso vocês queiram fazer. Ficou claro essa questão? Deu para entender? Tudo certo. Eba, obrigada. Ouvi a voz de vocês, que bom. Bom, tá. Quarta questão. Essa questão aqui, ela é boa também, ela vai um pouco de encontro com aquela questão que eu estava falando de ter uma coisa a mais, mas vamos ler ela primeiro. Fala o seguinte: quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Então, aqui é um gráficozinho com o tempo de acesso por minuto, né, em relação a. é, por minuto mesmo, na sexta-feira, e outro no sábado. E aí, ele quer saber o seguinte: analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi no site. Aí a gente tem que falar qual desses sites que teve maior aumento. Quando a gente. Isso também é importante. é, Aqui nas outras questões que a gente viu, acaba mostrando, né? Então a gente já meio que a gente supõe que a gente vai ter que usar a porcentagem, né? Porque aqui fala um lucro de 20% maior. Na primeira também fala 1%, aqui também 20%, 30%. Então você meio que já sabe que você vai ter que usar a porcentagem, fica um pouco mais fácil. Essa questão, ela não tá falando que você vai ter que usar a porcentagem. Então, como que a gente sabe que a gente vai usar a porcentagem? É porque ele fala o seguinte: a taxa de aumento. Quando a gente fala taxa de aumento, a taxa também de diminuição, de decréscimo, que seja, quando a gente fala taxa, a gente está falando em porcentagem. É um tanto, é um percentual, é uma quantia que vai estar sendo aumentado com relação a uma coisa fixa, né? Então, por que a gente não pode só olhar e falar, tipo, o site X, ele aumentou 12 para 21, então ele aumentou em 9. O site U aumentou de 40 para 56, aumentou em 16. Então, o site U aumentou mais que o site X. Não dá para a gente saber simplesmente falando desse aumento aqui básico, né, de 40 para 56, porque ele quer saber a taxa de aumento. Então, com relação ao tanto que ele tinha, ele aumentou quanto em relação ao que ele já tinha antes? Não é só, ele aumentou 16, então aumentou mais do que 9. Porque pensa, aqui o 16, ele é bem menos da metade, né?
bem menos não, mas é menos que a metade de 40, ele aumentou. Então, aumentou só em menos de 50%. Já o site X, ele aumentou quase que inteiro, né? Ele aumentou em 9. Tipo, ou seja, dá para perceber que por mais que tenha sido 9 é menor que 16, o site X aumentou mais. Então, vamos fazer de uma maneira que a gente consiga saber realmente qual aumentou mais percentualmente. Então, por isso que a gente acaba usando o nosso percentual. Então, para a gente conseguir descobrir a taxa, quando a gente fala, né, taxa de aumento, taxa de diminuição, isso também acho que vocês vão usar bastante em física. Então, a gente quer saber o quanto aumentou, né, pelo valor inicial que tinha. Por que isso? Se a gente pensar numa regra de 3, então vamos tentar entender por que a gente faz essa conta. Então, vamos usar o site. Qual é o primeiro? Site U. O site U foi de 40 para 56. Então, foi de 56, né? 40 para 56, então vai ter um aumento de 16. Para você saber a porcentagem disso, né? Você sabe que o inicial é 40, então 40 é 100%, e o quanto aumentou é 16, que é o X. Fazendo essa conta, você vai ter que 40x igual a 16 vezes 100%, que é 1. Então, você vai ter que o X vai ser 16 sobre 40. O 16 é o quanto aumentou, dividido pelo inicial, que é o nosso 40. E aí eu vou acabar fazendo essa conta mais simplificada nos outros sites, mas se vocês não tiverem essa percepção na hora da prova, vocês podem fazer uma regra de 3, você vai seguir essa regra de 3, né? Em cada um dos sites e vocês vão fazer. A única diferença é que vocês vão perder um pouquinho mais de tempo, mas vão chegar no mesmo resultado. Então façam que vocês se sentirem mais confortáveis. Mas para simplificar um pouco a nossa vida, a gente já viu aqui que então vai ser o quanto aumentou dividido pelo total, então vamos fazer essa conta direto em todos. No site 1, no sábado tinha 56 e na sexta tinha 40. Então, era, foi 16 dividido por 40, fazendo essa conta da 0,4. O site X foi de 21, menos 12, dividido por 12, dá 0,75. E aí você vai fazendo isso por todos os sites e você vai chegar em diferentes números. E aí, então, ele quer saber qual que teve o maior aumento, então qual vai ser o maior númerozinho aqui, né? No caso é o 0,75, então é o site X, que é a nossa resposta, que ele aumentou em 75%. Fez sentido essa questão? Deu para entender? Deu sim, só que se eu tivesse lá na hora da prova e fizesse isso, eu ia achar, não, eu tô fazendo uma para cada site, devo estar fazendo errado, não é possível que tem que ser de um em um. Mas para ver É, a taxa tem que vai ter saber que qual é o ser. melhor. Fazer um em um. Então, o Enem faz bastante isso. Vão ter outras questões que. Eu trouxe uma outra de probabilidade que é exatamente isso. Você vai ter que pegar e calcular a probabilidade de, sei lá, uma tabela de coisas, são várias. O Enem tem bastante questão assim. Isso não é o perfil de alguns dos vestibulares, por exemplo, o FUVEST, que eu, enfim, vou falar os que eu conheço, porque sou de São Paulo, então eu acabei fazendo a FUVEST. A FUVEST, por exemplo, não tem esse perfil de fazer, você ficar fazendo muita conta, mas o Enem vai fazer você fazer isso. Então, não se assustem se tiver isso, pensar, acredito que vou ter que fazer, provavelmente vai ter que fazer. Algumas coisas podem fazer simplificar a conta ou não fazer inteira. Eu vou mostrar mais na outra, acho que essa aqui as contas eram mais facezinhas, mas às vezes você não precisa fazer tudo. Então, por exemplo, aqui a diferença era um pouquinho menor, né? Então, 0,75 para 0,7 é uma diferença pequena. Então, também você tem que fazer a conta inteira. Mas tem algumas questões que a diferença entre a alternativa A e a alternativa B, por exemplo, é uma diferença muito grande. Então, você pode fazer só um aproximado que dá certo. Aí você tem que analisar a questão e ver se eles conseguem fazer aproximado e conseguem, tipo, cortar umas contas, fazer só de alguns sites ou de algumas alternativas. Mas o Enem tem esse perfil, sim, de fazer, calcular bastante coisa. E aí entra no que eu falei, de ser uma prova de resistência, sabe? Então, vocês vão ficar muito cansados. Então, tentem aproveitar ao máximo o tempo que a mente de vocês não vai estar saturada ainda. Então, façam as questões mais fáceis. Essa, por exemplo, foi o que eu falei, essa aqui é uma questão até que fácil, mas às vezes você pode bater o olho e falar assim, nossa, eu vou ter que fazer muita conta.
essa aqui daria para vocês pularem, por exemplo, e fazer depois. Agora eu não quero me cansar, tenho que fazer tudo isso de conta, eu vou fazer as mais, sei lá, teóricas, mais que eu bato o olho e já consigo resolver mais rápido, e deixar essa por último, porque às vezes ficar fazendo um monte de conta pode deixar você mais cansado e vai chegar no final não tá mais aguentando fazer a prova. Mas o Enem é puxado por isso mesmo. Bom, acabou a parte sobre qual que é o nome disso? Porcentagem. Acabou a parte de porcentagem, agora a gente vai entrar em probabilidade. Se vocês tiverem alguma outra dúvida também de porcentagem, quiserem falar, podem falar ou me chamar depois também. Acho que vocês devem ter meu número, que eu mando umas coisas lá no grupo. Podem me chamar também. E, bom, é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou para probabilidade. Beleza, a probabilidade, então. Aqui eu trouxe um resuminho aqui de probabilidade, né? Então, é bem resumo mesmo, não tem tudo que pode cair em probabilidade, mas no Enem, normalmente, probabilidade é simples mesmo. Acho que vai ter questões mais difíceis em vestibulares particulares ou vestibulares de universidades públicas mesmo, né? Focadas naquela universidade tipo a FUVEST, Unicamp, vão ter umas questões mais difíceis, mas no Enem cai questão mais básica e talvez apareça alguma coisa também em biologia. Então, não sei se os professores de biologia vão também dar alguma revisão disso na aula deles, mas também pode cair um pouquinho em biologia para vocês. Mas, bom, então, probabilidade é basicamente você estar medindo a frequência esperada para um evento. Então, o quanto você espera, você vai medir o quanto você espera que aconteça determinado evento. Então, por exemplo, aqui você está jogando um dado, e aí todas as faces que a gente pode ter, que pode cair, né, jogando um dado, quantas delas você espera que caia o número menor que 3? Então, como que você vai calcular isso? Você vai achar o espaço amostral. O que é o espaço amostral? É tudo que pode acontecer no que você está supondo. Então, você está jogando um dado. Então, tudo que pode acontecer num dado. Pode cair a face 1, a face 2, a face 3, 4, 5 e 6. E aí você vai achar o seu evento, que é o que você quer que ocorra. O que você quer que ocorra? Você quer achar quantas vezes, né? Você espera que caia um número menor que 3, então menor que 3. E aí você vai achar a quantidade de elementos que tem em cada um desses. Então, você passa a mostrar que tudo que pode acontecer é cair as faces entre 1 e 6. Então, são 6 elementos, e o que você espera que o nosso evento é menor que 3, então 1 e 2 são 2 elementos. E aí você vai estabelecer a razão entre o evento e o espaço amostral. Então, entre o que você quer que aconteça, dividido por tudo que pode acontecer. Essa é a nossa probabilidade. É basicamente isso. Eu acabei não colocando aqui, mas eu vou adicionar que isso é importante para a biologia, que eu acabei lembrando. Quando você tem numa questão falando, sei lá, qual que é a probabilidade que caia sei lá, um número menor que 3 e par. Quando ele vai falar isso, e par, quando ele coloca o e, você vai estar multiplicando as probabilidades. Então, você vai achar qual que é a probabilidade de acontecer, de cair um número menor que 3 e a probabilidade de acontecer um número par. E aí você vai acabar multiplicando essas probabilidades. Já quando cai pode cair uma outra opção, nossa, ficou estranho. Nossa, deixa eu falar. A outra opção é cair cair o ou, né? Então, qual que é a probabilidade de cair um número menor que 3 ou cair um número menor do que um número par, né, que eu tinha falado. Aí você vai somar as probabilidades. Somar as probabilidades. Isso é uma regrinha, mas não é uma regrinha que tipo, a gente inventa, tem uma lógica por trás disso.
mas não sei se já dá tempo, porque eu demoro muito para fazer as coisas. Então, se vocês tiverem dúvida em relação à probabilidade, já fazendo algum outro exercício, também isso não cai muito no Enem, mas se cair alguma coisa que vocês estiverem fazendo algum exercício, se quiserem entender melhor, vocês podem me chamar que eu consigo explicar isso com mais calma. Mas basicamente isso que vocês precisam saber, isso talvez caia em biologia também, que eu falei. E vamos para as questões. Primeira questão. Grandes times nacionais e internacionais utilizam dados estatísticos para a definição do time que sairá jogando numa partida. Por exemplo, nos últimos treinos dos chutes a gol feito pelo jogador 1, ele converteu 45 chutes em gol. Enquanto isso, o jogador 2 acertou 50 gols. Quem deve ser selecionado para estar no time no próximo jogo, já que os dois jogam na mesma posição? Aí ele fala: a decisão parece simples, porém deve-se levar em conta quantos chutes a gol cada um teve a oportunidade de executar. Se o jogador 1 chutou 60 bolas a gol e o jogador 2 jogou 75, quem deveria ser o escolhido? Aqui vai um pouco de encontro, né, com outros exercícios que a gente fez dos sites. Então, é você entender a taxa por trás disso, né? Porque quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de uma razão, né? Então, a gente está falando de um número dividido por outro. Toda vez que a gente tem um número dividido por outro, a gente tem uma taxa. Então, a probabilidade também é uma taxa. Então, aqui ele quer saber a probabilidade, né? De estar, sei lá, do jogador acertar, né? Então, como que a gente vai fazer essa probabilidade? Quantos chutes? Chutes, bolas a gol. Quantas bolas a gol tiveram e quantas que ele normalmente que ele acertou, né? Pra gente saber qual que é a expectativa de que ele acerte. Então, a gente vai fazer a conta. A probabilidade de cada um deles é acertar. Então, o jogador 1 acertou 45 bolas de 60 que ele jogou. Aí é só podem resolver isso à mão e achar um número. Eu sempre esqueço do vírgula como que é, mas enfim, um número decimal. Ou então vocês vão fazendo por fração até chegar numa fração que vocês consigam comparar, mas basicamente é 45 dividido por 60. Eu dividi aqui primeiro por 5 e depois eu dividi por 3, então dá 3 quartos. E o jogador 2 acertou 50 e 75, 50 e 75, que eu dividi por 5, dá 10 sobre 15, depois eu dividi por 5 de novo e deu 2 sobre 3. Bom, tá. Então, no caso, o jogador 1 acertou 3 quartos, que é a A, e o jogador B acertou 2 terços. O que é legal daqui também? Tipo, eu trouxe essa questão, ela não é unicamente probabilidade, né? Você não precisa saber probabilidade, acho que para acertar. Se você pensar em porcentagem, você também consegue fazer isso. Se você pensar simplesmente na taxa ou alguma coisa que não envolva probabilidade de fato, você também consegue resolver isso. Mas, enfim, achei interessante justamente por mesclar um pouco a matéria que a gente estava vendo antes, de probabilidade, de porcentagem que dá para resolverem de outra maneira, mas basicamente aqui a gente achou a probabilidade do jogador acertar. Se 60 vezes que ele jogou, ele acertou 45, a probabilidade de acertar é 3 quartos. Não é exatamente isso, se alguém tem interesse em fazer probabilidade estatística na faculdade, vocês vão ver que não é exatamente isso, mas para nível de vestibular é isso. Bom, essa foi a primeira questão. Ficou alguma dúvida? Deu para entender? Beleza, Má, obrigada. Opa. Ixi, travou. Bom, meu mouse parou de funcionar. Tá, aqui vamos para a segunda questão, de probabilidade. Essa aqui realmente é mais probabilidade mesmo, a outra era mais aberta, essa aqui é mais probabilidade mesmo, e entra aquilo que eu estava falando, outra questão que o Enem vai cobrar umas coisas de vocês terem que fazer 1000 contas. Essa é uma dessas questões. Então, fala o seguinte: a tabela apresenta os registros de ocorrência de acidentes de trabalho por categorias econômicas no Brasil, no mês de julho de 2001. Bom, e aí traz aí uma tabelinha que mostra a atividade econômica, né? Então, agropecuária, indústria, construção civil, etc.
quantidade de empregados em cada atividade econômica e a quantidade de pessoas afastadas por acidente de trabalho. Deixa eu ver se mandaram aqui. Então, questões com muitos números me assusta. Entendo, dá um medinho sim, ou então quando é aquela questão que é uma equação, né, e tem um elevado a não sei o que das quantas vezes dividido, isso também dá um medo, mas tentem ler a questão antes de pular, porque às vezes pode ser uma questão fácil. O Enem faz muito isso, assim, de ter muitos números, tipo, essa questão não é difícil, ela é fácil, médio, só que ela é trabalhosa. Então, às vezes, com muitos números, você acha que vai ser muito difícil, mas às vezes pode ser uma que você acerte. Aí tem que tomar cuidado naquilo que eu falei de não se cansar muito, talvez deixar para fazer mais para o final, ou então fazer mais no meio, alguma coisa do tipo, mas nem sempre com muito número vão ser as piores. Às vezes uma questão que vocês têm que se preocupar muito é uma questão de matemática que não tem número. Aí começa a ficar estranho, assim, é muito teórico, daí pode ser muito estranho. Mas bom, já tô perdendo aqui o que eu ia fazer. Voltando para a questão, considerando os dados dispostos na tabela, uma pessoa que pretende ingressar no mercado de trabalho decide pela ocupação de menor grau de risco de acidente de trabalho. Sabendo que grau de risco é a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho em categorias de atividade econômica, sua opção é se empregar na atividade econômica. E aí tem várias opções. Então, basicamente, o que ele está falando? Que uma pessoa que está procurando emprego, ela vai olhar essa tabela e vai falar assim, eu vou ir para a categoria que eu tenho menos chance de me machucar. Bom, isso não é muita verdade, né? Mas, enfim, vamos supor que seja verdade. Então, ele fala exatamente sobre o grau de risco disso acontecer, né? Então, como eu falei, probabilidade é uma taxa, é a chance daquilo acontecer. Então, o grau de risco é só um sinônimo de falar a probabilidade. E aí a gente vai ter o seguinte: como ele falou, o grau de risco é a probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, o que você quer saber? Você está interessado em um evento sobre o nosso espaço amostral, que tudo que pode acontecer. O que é que você está interessado? Você está interessado em saber qual que é a probabilidade de você se machucar nessa profissão. Então, o evento que você está interessado é a quantidade de afastamentos, o espaço amostral é a quantidade de empregados. E aí sim, vocês vão ter que fazer todas essas contas. O bom é que tem muito zero, dá para cortar boa parte do número, mas ainda assim são contas chatinhas de se fazer. Mas. E como ele fala de. Como é tipo o menor ou o maior, nesse caso é o menor, né? Mas quando fala de maior ou menor, vocês vão ter que fazer tudo, não dá para vocês, enfim, só chutarem que vocês podem acabar. A última pode ser, que no caso é essa, a última é que tem a menor chance, então vai ter que fazer todas as contas. Mas é isso. O que eu faço também nas questões para tentar é o que eu falei, assim, de tentar, como é que chama? Simplificar as contas. Aqui não ia dar certo, mas como eu resolveria essa questão? Eu ia tentar fazer por número aproximado. Então, eu ia fazer tipo, ia cortar esses zeros, né? Então, eu ia fazer, sei lá, 1.400 dividido por 8. Aí ia chegar nesses números aqui, ia começar a dar número muito parecido. Daí eu percebi que eu nem ia poder fazer simplificado, daí eu ia voltar e fazer à mão todas as contas. Mas enfim, vocês podem tentar, que às vezes se der certo fazer o simplificado, aí vocês terminam fazendo o simplificado. Mas nesse caso não dá, porque os números são muito parecidos, sabe? 0,59, 0,54, uma dessas podem acabar vindo por simplificação. Mas eu tentaria só para tentar economizar tempo e paciência, né? Mas, bom, fazendo essas contas, vai chegar no menor. Você quer saber qual que é a menor chance, né, de, disso acontecer? A menor chance é esse 0,18, que é o 18%, né? Probabilidade a gente escreve em porcentagem. E, e é isso, que é o administração pública, que é a nossa alternativa E. Não, nossa alternativa D, que é a que fala do 0,18 também. Também uma outra opção que vocês podem fazer é ir por tipo, eliminação. Então, aqui tá, a única coisa que está falando é de crédito e administração pública, que vocês podem fazer também,
é só calcular do crédito, só calcular da administração pública e ver qual que faz mais sentido. É uma ótima opção, acho que isso seria mais prudente de se fazer. Enfim, seria mais fácil. Mas, enfim. Bom, deu para entender essa questão? Fez sentido? Beleza. Bom, probabilidade é isso. Tem mais questões que caem em probabilidade, só que outras questões que eu achei que caem em probabilidade acaba mesclando com outras questões de estatística. Então, na questão tem probabilidade e moda, ou probabilidade média. E aí, como é uma coisa que o Edu vai dar na quinta-feira, se eu não me engano, eu acabei deixando para ele dar mesmo com vocês, para não ficar meio repetitivo. Então, bom, é isso. Peguei a parte mais simplificada e o Edu vai dar, provavelmente vai acabar dando um pouco de probabilidade e vai dar as outras partes de estatística, que é muito, muito, muito importante. Então, não percam a aula dele, cai bastante no Enem, bastante mesmo. Geralmente são questões fáceis ou médias, que dão bastante nota para vocês, né? São as que. Aquela questão do TRI, se alguém também tiver uma dúvida, quiser entender melhor como funciona o TRI, mas acho que vocês já devem estar sabendo. Mas, enfim, é bom acertarem as questões fáceis e as questões médias. Então, foquem bastante nessas questões de porcentagem, de estatística. A análise combinatória é um pouco mais complexo, então às vezes acaba indo mais para a média difícil. Mas, enfim, as questões são mais fáceis, foquem nela na hora de fazer a prova. E vamos para a análise combinatória, então. Eu trouxe aqui um resuminho, então vai passar bem rápido para a gente não perder tanto tempo. E aí, se tiverem alguma dúvida também, vocês podem me chamar e a gente pode rever algum outro ponto que tenha ficado mais sei lá, complexo para vocês. A gente pode rever esse ponto, mas falando de uma maneira mais geral, então primeiro vamos entender o que é o fatorial, né? O fatorial é quando a gente tem essa exclamaçãozinha, que é basicamente você vai estar multiplicando um número por todos os seus menores até o 1, né? Então, o n fatorial vai ser o n vezes o n menos 1 vezes n menos 2, e isso até chegar em vezes 1. Peraí que eu... Voltou? Será? Ah, voltou. Bom, então é isso, esse é o nosso fatorial. E aí, bom, a gente pode ter eventos independentes, e o que significa que eles não afetam, um não afeta o outro evento, né? E aí, quando a gente tem eventos independentes, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem, que, enfim, pode também ser como é PFC, mas, enfim, não importa vocês saberem muito o nome, acho que vocês podem ter uma ideia, mas o que vocês precisam entender é o que ele significa, né? Então, aqui no exemplo, eu tenho, acho que vocês devem ter já ouvido esse exemplo aqui, os professores mais usam, mas é muito bom. Então, eu tenho 2 camisetas e três calças. Quantas combinações possíveis de serem feitas? E aí, por que a gente usa o princípio fundamental da contagem? Porque o número à escolha das camisetas não afeta o número à escolha da calça. A não ser que você fale, se eu usar uma vez, eu vou ter que pôr para lavar e eu não vou poder usar no dia seguinte, alguma coisa do tipo. Tá falando, quero saber quantas combinações eu vou fazer. Então, se eu escolher a camiseta a vermelha e escolher a calça azul, não vai afetar qual vai ser a próxima que eu vou escolher. Então, eles são totalmente independentes e a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. E aí, a mesma coisa que tem na probabilidade, sempre é assim, quando a gente tem E, a gente vai estar multiplicando as coisas, e quando a gente tem O, a gente vai estar somando as coisas. Então, se eu estou falando, eu tenho 2 camisetas e 3 calças, quantas combinações são possíveis? Eu vou estar multiplicando. Então, 3 vezes 2, que vai ser 6 combinações que você pode fazer. Bom, a outra possibilidade é a gente ter eventos dependentes, ou seja, eles não são independentes. Bom, eles dependem um do outro, então, tipo, se eu escolher uma coisa, vai afetar o que eu vou escolher próximo, vai afetar de alguma maneira o que vai estar acontecendo a seguir. Então, a gente não vai usar o princípio fundamental da contagem, a gente vai usar uma outra coisa. E aí, o que a gente tem que pensar? Primeiro, o número de objetos é igual ao número de posições,
Ou então, enfim, as duas coisas que você quer analisar são iguais em questão de número. Então, a gente está falando de duas coisas que são, sei lá, eu tenho 8 pessoas para sentar em 8 cadeiras. Então, a gente tem o mesmo número. Se a gente tiver o mesmo número, a gente vai usar a permutação. Se a gente não tiver o mesmo número, então eu tenho 10 pessoas para sentar em 8 cadeiras, a gente vai usar uma outra coisa que não é permutação. Então, na permutação, que é quando a gente tem o mesmo número, então, que nem eu falei, a gente tem 8 pessoas para sentar em 8 cadeiras, a gente vai usar a permutação, que é basicamente fatorial. Então, nesse caso, a gente tem 8 pessoas para sentar em 8 cadeiras, só que, tipo, meio que não foi um bom exemplo. Mas, enfim, depois a gente volta nos exemplos. A gente vai usar o fatorial, que é então, o ponto de exclamaçãozinho. E aí, quando não é igual não é o mesmo número, a gente pode usar ou arranjo ou combinação. E aí, qual que vai depender? Se a ordem importar, então, a ordem dos fatores estiver importando, a gente vai usar o arranjo, que a gente vai acabar colocando essa formulazinha, que vai ser N resultados possíveis, então tudo que pode acontecer com tomados, com não, né? Tomados de P a P. E aí, quando a ordem não importa, a gente vai usar a combinação, que vai ter essa formulazinha, que é o fatorial de N, dividido pela subtração. Ué, tá diferente essa forma. Faltou aqui uma vezes o P. Aqui, perdão. Aqui. Então, o arranjo vai ser o fatorial do primeiro, dividido pela diferença entre um e outro. E a combinação vai ser o fatorial do primeiro, dividido pela diferença entre outro fatorial, vezes o fatorial do P. Bom, é basicamente isso, mas agora vamos pro. Eu peguei um exercício de cada opção para vocês conseguirem ver no exemplo como que isso se dá. Mas enfim, então aqui as formulazinhas, e agora vamos ver para os exercícios que vão ser nossos exemplos, para a gente conseguir entender melhor. Bom, questão 1, ela fala o seguinte: 12 times se inscreveram em torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. O primeiro foram sorteados. Acho que é no primeiro. Bom. No primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas do time do jogo de abertura podem ser calculadas através de. Então, primeiro, vamos tentar entender. Nenhum dos eventos são independentes. Por que eles não são independentes? Porque a segunda escolha vai depender da primeira, ou a primeira não, né? Mas a segunda vai depender da primeira, a terceira vai depender da segunda. Então, eles não são independentes. Vai variar conforme você estiver escolhendo. Se você escolher uma coisa para o grupo A, depois a escolha que você vai fazer do grupo A vai ser diferente, dependendo do que você for escolher. Então, a gente não vai usar o princípio fundamental da contagem. Agora, a gente também tem que a quantidade de times varia. Então, a gente também vai excluir a permutação, né? Então, tipo, a gente não tem 2 times para serem escolhidos de 2 formas, né? Então, a gente não vai usar a permutação, porque a gente tem 4 times. Como que é? 4 times para compor o grupo A. Então, tem 12 para serem escolhidos em 4, e depois 4 para serem escolhidos em 2. Então, a gente não está usando o mesmo número. Então, vai variar a quantidade de pessoas que vão estar, de times vão estar sendo escolhidos. Então, a gente também não vai usar a permutação. E aí, para o grupo A, vamos tentar entender. O que ele quer saber é a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A. No grupo A, a gente tem 12 times que se inscrevem. E aí, no primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, a gente está falando que a ordem aqui dos elementos não importa. Então, não vai importar a ordem do que está sendo escolhido. Então, você vai escolher 4 times aleatórios, não vai depender se você escolher primeiro o time A e depois o time B, e depois o time C, isso não depende, porque os 4 vão ser escolhidos de qualquer maneira. Então, a gente não vai poder usar
Eita, a bateria do meu fone tá acabando. A gente não vai poder usar a nossa range, a gente vai usar a combinação, que é tá aqui. A gente vai usar a combinação. Já o jogo de abertura, existe o time que ele depende do que está acontecido na escolha anterior. Então, a gente escolheu primeiro o grupo A, e depois que a gente escolheu o grupo A, a gente vai escolher o grupo de abertura, e dentro do grupo de abertura ele fala o seguinte, que o primeiro time a ser escolhido vai fazer o quê? Vai jogar em seu próprio campo, e o segundo vai ser o time visitante. Então, aqui, a ordem com que a gente vai estar fazendo as coisas vai importar, né? Então, quem for escolhido primeiro vai ter que ganhar uma coisa, e quem for escolhido em segundo vai ganhar outra. Então, nesse caso, a gente vai usar o arranjo, porque a ordem importa. Então, basicamente é isso, como eu falei aqui. Quando a ordem importa aqui nesse caso, se você escolher o primeiro a ser escolhido, vamos supor que a gente tem uma urna. O primeiro a ser escolhido, ele vai para tal lugar, o segundo a ser escolhido vai para outro lugar. Então, como aqui a ordem importa, a gente vai usar o arranjo. Outra opção é falar assim, a gente tem que escolher dois. Os dois vão fazer tal coisa. Então, não importa se primeiro eu tirei o vermelho e depois eu tirei o azul, importa que eu tirei os dois, então, como a ordem aqui não importa, a gente usaria a combinação. Então, basicamente é essa a diferença. E aqui, então, fala que primeiro usa a combinação e depois um arranjo, que é aqui nossa alternativa A. Fez sentido essa questão? Eu acabei indo e voltando, mas deu para entender? Top. Bom, questão 2. Aqui já entra em conta. O diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez que um aluno é sorteado e dá sua, a cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há. Então, o que está acontecendo? É um enunciado muito grande e fala muita coisa. Basicamente é o seguinte: eles vão fazer uma brincadeira, então tem tantos alunos, tem 280 alunos, eles vão fazer uma brincadeira que cada aluno vai ser sorteado de uma vez e ele vai dar uma resposta. Se a resposta dele estiver certa, ele vai ganhar. E aí, qual que tem nessa resposta, né? Então, a brincadeira é que tem 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos. Um personagem vai pegar um objeto e esconder em um cômodo. Então, existem diversas opções que podem acontecer e cada aluno ele tem que falar uma possível. Então, eu acho que o livro foi escondido pela pessoa X no banheiro. Então, a próxima pessoa a ser sorteada, então o próximo aluno a falar, ele também vai ter que falar que alguém escondeu alguma coisa em um lugar, só que ele não pode falar exatamente a mesma coisa. Então, ele pode até repetir. Então, ele também acha que a pessoa X escondeu o livro, mas ele não pode falar que foi no banheiro. Ele tem que falar que foi em algum outro cômodo. Então, é basicamente isso. Cada aluno vai ter que falar uma combinação possível entre essas todas as coisas que podem acontecer e alguém vai ganhar. E aí ele está falando o seguinte: o diretor sabe que algum aluno vai acertar a resposta. Então ele sabe que, como cada resposta tem que ser diferente, não pode repetir resposta, então em algum momento o diretor sabe que vai chegar a resposta correta. Por que que ele sabe isso? Então provavelmente provavelmente não, é porque a quantidade de respostas possíveis é menor do que a quantidade de alunos. Então vão ter mais alunos tentando do que respostas. Então, a gente quer descobrir quantos alunos a mais do que tem a mais, né, do que as respostas que existem. Então, a gente tem que descobrir quantas respostas possíveis. Nesse caso, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem, porque uma coisa não depende da outra, então o cômodo não depende do objeto, que não depende do personagem, são coisas totalmente diferentes, que uma coisa não afeta a outra, então a gente vai usar a princípio da contagem. E aí, como a gente está falando, são tantos cômodos e tantos personagens e tantos não sei o quê, a gente vai usar a multiplicação.
Então, 5 vezes 6 vezes 9, que são nossos números, né? 9 cômodos, 5 objetos e 6 personagens. A gente vai chegar em 270 respostas. Então, a gente tem 270 respostas e a gente tem 280 alunos, ou seja, a gente tem 10 alunos a mais do que o número de respostas possíveis. Então, a nossa alternativa A. Beleza? Faz sentido essa questão? Não entendeu. Tem alguma coisa que você não entendeu específico ou você não entendeu a questão mesmo? Que eu posso voltar. Tá. Bom, então, é o seguinte. Ele tá dando o joguinho e aí tem tem diversos cenários que podem acontecer nesse joguinho, né? Então a gente quer achar quantos cenários são possíveis nesse jogo. Então, alguém escondeu uma coisa em um lugar. Então, e tem quantas pessoas? Tem 6 pessoas. Uma das 6 pessoas escondeu um dos 5 objetos em um dos 9 cômodos. Então, existem diversas opções que podem ter acontecido. Pode ter sido a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, a pessoa 5 ou 6, ou objeto 1, 2, 3, 4, 5, ou no cômodo 1 e etc, assim por diante. E aí, cada aluno vai ser sorteado e ele vai ter que falar uma opção. Então, ele acha que a pessoa 1 escondeu o objeto 2 no cômodo 5, por exemplo. O, o aluno seguinte, ele também vai ter que fazer isso, só que ele não pode repetir a resposta anterior, anterior não pode repetir nenhuma resposta que foi dada. Então, tem que sempre variar a resposta. Então, a gente vai ter, se tem 280 alunos, a gente teria 280 respostas diferentes. E aí, o que está falando? Está falando que o diretor tem certeza que algum dos alunos que iam ser sorteados vai acertar a resposta. Porque poderia não acontecer isso, né? Se a gente tem mais respostas possíveis do que a quantidade de pessoas para tentar, pode acontecer de todo mundo tentar e ninguém chegar na resposta correta, porque tem mais opções do que pessoas. Mas nesse caso já está falando que tem mais pessoas, então vão ter mais pessoas tentando, tem mais respostas do que pessoas, né? Do que respostas. E aí ele quer saber quantas pessoas a mais do que cada resposta, porque cada pessoa, cada aluno vai estar representando uma tentativa, né? Então, é basicamente isso. Então, sei lá, vamos supor que a gente está falando, sei lá, de um cofre. Então, um cofre tem diversas chaves, né? Tem, sei lá, o número de 1 a 5 e a letra de a, sei lá, a G. Aí você tem que colocar um número e uma letra, por exemplo. Tem diversas opções que você pode colocar. E aí você quer saber, tipo, quantas respostas, quantas chaves possíveis o cadeado tem e quantas tentativas você tem. No caso, tentativas são quantidade de alunos que existem, então cada aluno vai ser uma tentativa, e a quantidade de chaves, né, de combinações possíveis para o seu cofre é a quantidade de coisas que podem acontecer, né? Então, um objeto, um personagem, um cômodo. Então, cada aluno vai tentar, então vai ser uma tentativa com diversas opções que podem acontecer. Nesse caso, ele tem mais tentativas do que opções que podem acontecer, do que possibilidades que podem acontecer. E aí, então, você tem que achar quantas possibilidades podem acontecer, então, quais são as respostas possíveis, e ver quantos alunos tem. E aí, a resposta, então, vai ser a diferença entre eles. Então, tem 280 alunos e 270 respostas possíveis. Então, você tem 280 tentativas para solucionar aquele mistério, só que você só tem 270 possibilidades de solução. Então, você tem 10 alunos a mais do que o número de respostas. Fez sentido? Foi essa dúvida ou você não entendeu por que usar o princípio fundamental da contagem? Tá, beleza. Se ficar alguma outra dúvida também, podem me chamar também. Ai, gente, não sei. Não quero ficar em dúvida se vocês quiserem perguntar mais ou depois me chamar no privado, mas não fiquem com dúvidas. Uma coisa a gente vai, claro, eu explico de novo sem problemas, tá? Bom,
Alguém tem alguma outra dúvida? Ficou claro agora essa questão? Bom, espero que sim. Obrigada. Bom, a gente tem 10 minutos e algumas questões. Não sei se vai dar tempo de fazer todas, mas eu vou tentar fazer todas e se eu não conseguir, eu mando para vocês esse documento. Tem as respostas aqui embaixo, aí vocês podem tentar fazer e se tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E daí, se precisar, eu ligo para vocês também, a gente se fala, ou eu resolvo de uma outra forma e mando para vocês, tá? Mas eu vou tentar fazer todas. Bom, a terceira fala o seguinte: uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Então, deixa eu montar aqui, talvez algum de vocês esteja usando o celular. Mas, bom, esse aqui é o desenho, tem a aeronave e tem várias poltronas com X que já estão ocupadas e tem algumas poltronas sem o X que não estão ocupadas. E aí ele fala que são 7 pessoas que querem sentar aqui nos lugares. E ele fala assim: o número de formas distintas de acomodar a família nesse voo é calculado por. Então aqui ele nem quer a resposta, ele quer saber como que se calcula isso. Bom, primeiro a gente vamos tentar entender o que a gente tem que fazer. Bom, aqui já está a resposta, eu deveria ter colocado maneira de pensar isso. Mas, enfim, a gente já sabe agora que é arranjo. Por que é um arranjo? A gente não vai usar o princípio fundamental da contagem, porque são eventos dependentes, né, um do outro. Então, se eu escolher, sei lá, a minha mãe para sentar na poltrona X, vai e afeta para qual poltrona meu pai vai sentar. Então, não são eventos dependentes, a gente não vai usar o princípio fundamental da contagem. A gente também não vai usar a permutação, porque a gente não vai usar permutação. Porque aqui, se a gente contar, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu só conferir se eu contei certo. Sim. A gente tem 9 poltronas disponíveis e a gente tem 7 pessoas para sentar nessas poltronas. Se a gente tem 9 poltronas disponíveis e 7 pessoas para sentar nelas, então a gente tem números diferentes de combinação. Então a gente não vai usar a permutação. A gente usaria a permutação se a gente tivesse, já vou então usar um exemplo para caso não dê de fazer de permutação. A gente usaria permutação se tivesse 7 poltronas disponíveis e 7 pessoas para sentarem nessas poltronas. Então, 7 para 7, então a gente usaria a permutação, que é o mesmo número. Como a gente não tem o mesmo número, a gente não vai usar a permutação. Daí, a gente vai usar arranjo ou combinação? A ordem importa? Importa. Por quê? É o que eu falei. Se eu colocar a minha mãe se eu escolher, sei lá, vou sortear quem vai pegar essa poltrona aqui. Se eu sortear minha mãe, vai ser diferente do que eu sortear meu pai. Então vai depender a ordem com que eu for sortear, até porque também enfim, são pessoas diferentes, poltronas diferentes, então a ordem com que a gente vai selecionando vão ter resultados distintos, então vai variar conforme a ordem vai importar, conforme a gente varia essas coisas. Então a gente vai usar sim o arranjo e não a combinação. Combinação é caso a ordem que você retire não vai afetar. Então, como eu falei, então a gente vai usar arranjo simples, e aí vão ser 9 objetos tomados 7 a 7. Então, é o A 9,7, né? Que então vai ser, isso no caso, deixa eu escrever depois tem. Vai ser o 9 fatorial dividido pelo 9, opa, pode ser, 9 fatorial menos
7 fatorial. Opa, não é. Eu vou fatorial depois. 9 menos 7 fatorial. Bom, é isso. Então, a gente tem 9 pessoas arranjadas de tomadas 7 a 7. Então, a gente vai estar pegando grupinhos de 7, porque 9 pessoas não. 9 poltronas, tomadas 7 a 7, porque são 7 pessoas. Então, a gente resolve dessa maneira que vai ser 9 menos 7 fica 2, né? Então, 9 sobre 2, que é a nossa alternativa A. Essa aqui. Bom, vamos para a nossa quarta questão. Fala o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega 2 outros filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia de ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um filme de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser poderá ser posta em prática? E aí, como que a gente pode resolver essa questão? A maneira que eu achei mais fácil de resolver, eu vi que tem outras resoluções na internet, outras. Enfim, a resposta vai ser a mesma, mas outras maneiras de pensar. Mas a maneira que fez sentido para mim foi assim. Vamos colocar uma fila, assim, então, em ordem. 16, os 16 filmes, e a gente sabe que ele vai estar pegando 2 em 2, mas isso não vai importar pra gente. E aí, então, a posição, vamos colocar, então, que ele vai pegar um filme de ação, aí um filme de comédia. Um filme de ação, um filme de comédia. Um filme de ação, um filme de comédia. Filme de ação, filme de comédia, blá, 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 até chegar em filme de ação, filme de drama, filme de ação, filme de drama. Enfim, que dá os 16. Poderia ser comédia, ação, comédia trocar ordem? Poderia, porque ele vai estar pegando os dois, isso não muda. Mas, basicamente, o que eu achei legal de colocar dessa maneira é para a gente conseguir ver o seguinte: o que vai variar é simplesmente a ordem entre os de ação, entre os filmes de ação, e que vai variar também vai ser entre os filmes de comédia e depois aqui entre os filmes de drama. Tipo, ele sabe que ele vai pegar nas últimas 3, acho que é por semana, não lembro, nas últimas 3 semanas ele vai pegar 3 filmes de drama. O que vai variar vai ser esses 3 entre esses 3. E aí, então, a gente pode calcular dessa maneira, a gente vai calcular, então, a permutação entre os filmes de ação, então, a permutação entre os filmes de comédia e a permutação entre os filmes de drama. Então, a gente vai ter a permutação dos filmes de ação vai ser 8, né? Então, 8 fatorial. A permutação dos filmes de comédia vai ser 5 fatorial. E a permutação de drama vai ser 3 fatorial. A única coisa é que a gente tá falando que, tipo, você vai pegar o filme de ação e o filme de comédia, depois o filme de ação e o filme de drama, então vai variar os filmes de ação e os filmes de comédia. Então, por isso que a gente vai estar multiplicando as permutações. Então, a gente vai estar a permutação de ação, a gente vai multiplicar com a permutação de comédia e multiplicar com a permutação de drama. Então, a gente vai chegar aqui nesse resultado, que é, que é a nossa alternativa B. Fez sentido essa questão? Essa aqui era um pouco mais média difícil para difícil. Mas deu para entender? Beleza. Top, então, que bom. Fiquei com medo, porque essa aqui era um pouco mais complexa. Se vocês entenderem também, fiquem à vontade para falar que eu posso refazer. E então vamos para a nossa última questão, acho que vai dar tempo, falta 2 minutinhos. Bom, como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Ponto, não sei porque estou lendo como se fosse uma vírgula. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro.
Então, se tem dois jogadores, vai ter uma partida só, né? Porque a partida é entre dois jogadores. Se tiver três jogadores, vão ter que ser três partidas, porque vai ser, enfim, é, vão ter três duplinhas assim possíveis, então vão ser três partidas, e assim por diante. Daí ele quer saber, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, vamos tentar entender qual tipo de contagem a gente vai estar fazendo. Bom, os eventos são dependentes, já que a gente vai estar escolhendo de dois em dois os jogadores, né? Então, ao mesmo tempo. Então, a gente não vai usar o princípio fundamental da contagem. Sei lá, vocês podem falar, nossa, Gi, mas isso meio que parece, sei lá, o exemplo que você falou da camiseta, e você tem tantas camisetas e tantas calças, né? Então, por que eu não posso, por que eu não posso usar o princípio fundamental da contagem? Porque você vai estar escolhendo ao mesmo tempo. Então, a diferença é que quais são as coisas que eu posso fazer entre, entre as camisetas e as calças. Não vai depender, se eu pegar uma camiseta agora, tanto faz. Agora, o número de partidas, elas vão ser momentâneas em alguns momentos, então eles são eventos dependentes. Então, a gente não vai usar o princípio fundamental da contagem, que a gente só usa quando for independente. E aí, como a gente vai estar juntando de dois em dois, a gente também não vai usar a permutação, que, enfim, a gente tem mais número de jogadores do que número de, de combinações que a gente pode ter, então a gente não usa permutação, e a gente vai usar a combinação, já que esse campeonato não possui etapas classificatórias, então não importa a ordem, né? Então a gente usaria a combinação caso falasse assim, a gente vai selecionar os jogadores e aí a primeira dupla a ser sorteada vai jogar no horário X, a segunda dupla a ser sorteada vai jogar no horário tal, que vai acontecer tal outra coisa. Então vai depender a ordem com que você for escolhendo. Nesse caso, como eles não falaram isso, então não importa a ordem, porque todas as possíveis duplas vão acabar acontecendo. Então todos jogarão com todos. Então não importa a ordem, a gente vai usar a combinação. Então, o número de partidas a ser calculados pode ser calculado pelo número de combinação de jogadores, 2 a 2. Então, a gente tem 8 jogadores, né? É isso, 8 jogadores combinados de 2 a 2. E a nossa formulazinha vai ser, deixa eu colocar lá aqui bonitinho, vai ser o C de 8 combinados 2 a 2, que vai ser o 8 fatorial dividido pelo 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial, que vai ficar 6, né? 8 menos 2 fica 6, então 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 fatorial. E aí, resolvendo essa continha aqui, a gente chega em 28 partidas, que é a nossa alternativa E. E eu passei, acho que um pouquinho do tempo, mas beleza? Fez sentido? Deu para entender? Beleza, Ju. Então, bom, gente, é isso. De qualquer maneira, eu vou. Deixa eu apresentar aqui. Eu vou passar esse documento para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas matérias, ou mesmo de outras matérias, vocês podem me chamar, né, de matemática, no caso, outras matérias que não me chamem, mas de matemática vocês podem me chamar, que eu ainda lembro e eu ainda uso um pouco na faculdade. E então, é isso, me chamem qualquer problema, não se sintam acuados para chamar. E tem uma ótima prova, se vocês também quiserem. O Mi, acho que pode parar de gravar já, mas é isso. Se vocês tiverem alguma outra coisa que vocês queiram falar comigo, quiserem falar de alguma prova ou de alguma